de falar no momento do dízimo a resposta que ele queria. Então que o Senhor possa encontrar o seu coração absolutamente pronto. Você esteja de olho aberto, esperando que Ele venha e se coloque face a face com você. Porque é nesse lugar que muda tudo. Deus fez todas as coisas e olha para si mesmo, faz o homem, chama, reúne os três, diz, façamos. Ele olha para si mesmo, não tinha como alguém ser mais próximo e estar mais diante da face dele do que saindo de dentro dele. Nós saímos dele, ele olhou para si mesmo e sopra. Aí ele faz o homem e a gente às vezes fica confuso. Peraí, mas façamos o homem, fez o homem a mulher, ou fez o homem dormir e fez a mulher? Em Gênesis 2. Ele só explicou, porque eu acho que Gênesis 2 é para mim e para você. O homem, basta dizer para ele assim, façamos, fez os dois, está tudo certo. Agora a mulher fala assim, peraí, quem foi feito primeiro? Como é que foi? Quanto de barro? A gente quer saber detalhes. Aí Deus fez Gênesis 2 para nos explicar. Foi o seguinte, ele fez o homem dormir, tirou um pedaço dele e nos fez. Então Deus olha para si mesmo e faz o homem. Aí Deus pega o homem e gera a mulher do homem que nasceu de Deus. Uma posteridade perfeita, como tudo deveria ser. Ela falou de bênção geracional. Será que nós temos noção do que é isso? Quantas de nós estamos aqui, mas estamos chorando porque nossos filhos estão lá fora, longe da face do Pai? Quantas de nós sorrimos, quantas de nós choramos, clamamos, às vezes nem entendemos por que meu filho está longe. Eu tenho 4 filhos, 2 são pastores e 2 estão passeando onde não deveriam estar. Aí eu olho para mim, pastora Cida, prega para todo lugar, né? Por que a Sara e o Daniel não estão aqui? Aí eu, como mãe, como pastora, falo, gente, mas eu dei exemplo a vida inteira. Onde é que está o gap? Onde é que está o erro? O que foi que aconteceu nesse processo? Você não se pergunta? Quando o filho erra, qual a primeira coisa que a gente pergunta? Onde eu errei? É ou não é? Só eu? Todas nós fazemos isso. Tem culpa que é nossa. Mas tem situações que eles vão ter que passar para encontrar a face. É dele. São dele. Eu não criei filho para o mundo. Nasceu daqui para ele, não para o mundo. Pode até passear lá, mas vai voltar. Porque eu ungi 2 filhos tem 3 semanas. Eles foram lá, mas hoje eles estão prostrados diante de um Deus que foi lá buscar eles, porque eu dobrei meu joelho, porque o Pai dobrou, porque eles foram ensinados. Mas talvez eles tenham que passar por lá. Eu não sei. Não é o desejo do nosso coração, muito menos do coração de Deus. Hoje nós estamos falando de estar diante da face. A história, ela se divide entre AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Nós entendemos isso na história. Mas e isso na sua vida? Você consegue se lembrar da sua vida AC? Quando Jesus não era o centro. Quando você ainda não tinha contemplado a face. Ele olhava para você, mas você se negava a ver. Porque você sabe que se você olhar para ele, não tem volta. Hoje de manhã a pastora falou de uma mulher que foi trazida ali, foi pega em adultério e Jesus nem olhou para ninguém. Mas quando ficou só ela, ele disse, onde estão os teus acusadores? Tem ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você tem noção do nível dessa frase? O olhar dele foi tão marcante que no dia que ela foi lá no jardim buscar o corpo dele, ela não tinha reconhecido. E quando ele disse assim, Maria, ela viu a face. E ela entendeu quem era aquele que ela pensava que era o jardineiro. Não tem outro lugar para nós. E foi por isso que Ele nos criou nesse lugar,
onde ele todos os dias caminhava com ele, passeava com ele, conversava com ele, entendia dele. Até um dia que alguém deixou a face e foi passear onde não deveria. E encontrou alguém que não deveria. E esse alguém disse para ela assim: você pode comer toda a fruta aí? Do jardim? Tá tudo aí, mas aquela ali eu não posso não. Porque ele disse que no dia que eu comer eu vou morrer. Você boba, menina. Quando você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Naquele momento, uma voz foi ouvida. Olhos viram algo que não deveriam ver. Mãos tocaram em algo que não deveriam tocar. O nariz sentiu um cheiro que não deveria. E uma boca sentiu um paladar que não deveria. E tudo foi mudado. Aquela imagem perfeita de Deus em nós foi mudada. E aquele que diante de quem eles estavam todos os dias, face a face, passou a ser temido. E pela primeira vez, eles se esconderam dele. Você consegue imaginar? A minha cabeça pensante, eu fico imaginando a cena. Todos os dias Deus chegava e Adão tinha tanta coisa para contar. Mas nesse dia tinha silêncio no jardim. E Deus teve que procurar. Até hoje ele procura. Só que hoje adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Exatamente quem ele procurava no jardim. Sabe por quê? A adoração é o elo que une. É aquele que nos faz um só. Nós fomos gerados para adorar. Para mais nada. É na adoração que todas as coisas são formadas, geradas. Tudo é naquele lugar. Porque é uma linguagem entre dois seres da mesma espécie. Deus e eu. Então quando eu não adoro, eu não estou usando a linguagem que ele criou para isso. Então quando a face deixou de ser vista, eu fui transformada. Então, com quem que eu me pareço? Eu me pareço com quem eu me relaciono. Se eu deixo de me relacionar com ele, eu não me pareço mais com ele. Então Adão deixou de se parecer e consequentemente Eva deixou de se parecer porque deixou de ser parecida com Adão. Porque algo aconteceu no meio. Então os 5 sentidos do homem foram mudados. Antes, ele ouviu uma voz que vinha daqui. Sabe por que vinha daqui? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja. A partir do movimento, o som aconteceu. A partir do som, todas as coisas foram criadas. Você consegue entender isso? Era tudo coberto de água. Quando o homem, o Espírito paira sobre as águas, e a ideia que se tem de pairar é de uma coisa suave, suave, suave. Mas nós já sabemos que não. Pairar é um movimento extremamente intenso, forte. Você já viu o redemoinho, o que ele faz com tudo que está ali? Eu consigo imaginar o Espírito de Deus se movendo de uma forma extremamente forte e veemente. E a partir dali Deus começa: haja isso, haja aquilo, haja aquilo, haja aquilo outro. E quando chega no 6º dia, Ele diz: façamos. Não é haja mais, façamos com as nossas mãos. E sabe aquele Espírito que estava pairando? Ele vem e entra no homem. Você consegue entender isso? Deus queria tanto estar perto, que Ele entrou no homem. E a partir daquele momento, tudo que o homem ouvia, aprendia, vinha de dentro. Mas quando o pecado entrou, lembra? Deus disse: se você comer, você morre. Quando o pecado entrou, esse Espírito que gerava vida se foi.
Não se ouvia mais a voz daqui. Se ouvia daqui. Aí eu comecei a desejar tudo que eu quero. Tudo que eu vejo eu quero, eu preciso. Não o que eu preciso, o que eu quero. Então a vontade do homem não era mais a vontade de Deus, porque não vinha de dentro, vinha de fora. Então era necessário um processo de retorno para que o homem voltasse a ouvir a voz do lugar certo. Não a voz que vem de fora, mas a voz que vem de dentro. Eu acho que nós não temos noção do tamanho que é quando Jesus sobe e diz: espera, eu vou enviar alguém. Em João 20 ele chega, eles estão todos escondidos ali com medo, ele entra e diz: paz seja convosco. E sopra de novo. Ele quer voltar, ele quer se relacionar, ele quer gerar um relacionamento que nos faz ser parecidas com ele de novo. Porque essa é a função do Espírito Santo, é fazer com que nós sejamos parecidas com Jesus de novo. Porque no início ele olhou para si mesmo e nos fez. O pecado deformou tudo. Então ele disse: peraí, vamos começar de novo? Ele sempre vem. Tudo começou nele. Sabe por que você está com ele hoje? Porque ele começou. Não foi você. Não foi você que levantou a mão dizendo: eu aceito Jesus. Não, ele te aceitou mesmo onde você estava. Antes de você estar diante da face dele, ele estava olhando para você e dizendo: vem, vem, eu estou aqui. Ele nunca saiu do jardim. Quem saiu do jardim fomos eu e você. E o único lugar capaz de mudar toda essa história e fazer o homem de novo a imagem e semelhança de Deus é face a face. Não tem outro lugar. Não é uma coisa que tem como dar recado, sabe? Não tem como alguém fazer por você. Você vai ter que ir. Só que ele nos ama de tal maneira que ele vem primeiro. E eu vou te mostrar isso. Gênesis capítulo 32. Tem um momento que é muito conhecido por todos nós. Eu vou abrir na minha Bíblia. Eu acho melhor. Gênesis capítulo 32. A partir do versículo 22. A Bíblia diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Fala para mim, val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Eu quero ler algo para você. Esse lugar é chamado Peniel. Peniel é um termo encontrado na Bíblia. Este foi o nome que Jacó deu ao lugar onde teve um encontro com Deus.
e passou a chamar-se Israel. O que acontece quando eu estou face a face com Deus? Você sabe me dizer? E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então, o que aconteceu nesse momento? Quero te dizer. Às vezes é necessário passar por alguns lugares, mas o Senhor vai lá te encontrar. Então, o que eu preciso entender? A primeira coisa, ele vem, ele passa as suas mulheres e fica num lugar chamado Val de Jaboque. Ele fica sozinho. Primeira coisa que nós precisamos entender. Eu preciso estar face a face. Isso é algo entre eu e o Senhor. Não tem ninguém interlocutor nesse lugar. Talvez alguém até possa te falar desse lugar, mas viver ali e ser transformado é você e ele. Não tem como ir para esse lugar com alguém. O interessante é que quando ele chega nesse lugar, Deus está lá. E algumas coisas acontecem. A primeira coisa, Deus fere Jacó. Muitas vezes, você vai passar pelo Val de Jaboque. E naquele lugar, o Senhor vai precisar ferir você. Muitas vezes, mesmo que você tenha que mancar o resto da vida, mesmo que a sua coxa nunca mais volte a ser a mesma, mas vale a pena passar pelo Val de Jaboque. Sabe por quê? Porque nesse lugar o Senhor te confronta. A primeira coisa que ele fez, quando ele lutou com ele, ele disse: quem é você? E o Senhor está te perguntando: quem é você? Ele pode tocar na sua coxa? É necessário muitas vezes passar pelo Val de Jaboque, ser ferido na coxa. E quando o Senhor te confrontar e perguntar seu nome, hoje de manhã nós ouvimos, existe um nome guardado para você. Aquele que era chamado Jacó, enganador, passa a ser chamado de príncipe de Deus. Não é mais enganador. Ele precisou passar por aquele lugar, mas ele podia ter desistido. O homem disse: me solta, deixa eu ir embora. Ele: não te solta enquanto você não me abençoar. Muitas vezes nós estamos em um vale, e naquele lugar começa a doer demais, e eu prefiro soltar o anjo do que agarrar e dizer: não te largo enquanto você não me abençoar. Existe bênção para aquela que persiste. Existe. Quantas vezes nós oramos um mês, ou dois, nossa, não vai acontecer. Abraão tinha uma promessa de um filho, e ele levou 25 anos para receber esse filho. No meio do caminho ele gerou por si mesmo. Toda vez que a gente vai para um lugar e tenta ajudar Deus, a gente gera Ismael. E nós estamos vendo a confusão aí, ó. Israel está sendo explodida lá, por causa de alguém que tinha uma promessa e não soube esperar. Será que Deus pode ir te encontrar no Val de Jaboque? Ele pode tocar na sua coxa? Ou você prefere se manter Jacó, ao invés de ser transformado em Israel? Nós falamos de face a face e dá aquela ideia de uma coisa: uau, face a face com Deus. Não existe momento de face a face com Deus sem passar por feridas. Não tem jeito. Face a face não é lugar de glamour, é lugar de lágrima. Não é lugar de reteté, não, irmão. Ele pode até vir depois da lágrima, depois da dor, depois do choro. Ele pode até vir. Mas você vai ter que passar e não vai poder desistir. E você vai ter que passar pela glória, dando glória a Deus. Existe um outro lugar que o Senhor foi encontrar alguém. Talvez você não seja Jacó, mas talvez você seja aquele que tinha uma carta na mão para perseguir aqueles que amavam ao Senhor.
Aí você está todo achando que é o Todo-Poderoso. Jesus aparece e te derruba naquele lugar. Existe uma estrada de Damasco onde Jesus vai encontrar com a gente. Então existe um homem chamado Saulo. Ele foi achando assim, com ódio, e eu vou acabar com todo mundo, e trouxe essa carta e vem. Mas quando Deus vem, não tem carta, não tem nada. Quando ele chega, ele mostra quem ele é, e ele mostra quem você é. Ele chega lá no Val de Jaboque, foi o anjo que perguntou: quem é você? Mas na estrada de Damasco, quem perguntou foi Saulo. Ele falou: quem és tu, Senhor? E ele se revela: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele era um homem todo poderoso, foi passar por um lugar, indo para uma direção. Mas quando Deus entra no caminho, ele muda toda a nossa história. Quando eu tenho um encontro face a face com Deus, eu jamais serei a mesma pessoa. Aquele Jacó que mentiu, aquele Jacó que fugiu, passou a ser chamado príncipe de Deus e gerou uma geração de quem Jesus é descendente e de quem nós espiritualmente somos descendentes. Por quê? Porque Deus foi encontrar com ele no vale. Quando ele chega ali, e ele chega em Saulo, ele derruba ele, e ele fala: cara, e quem é? Eu sou Jesus. E ele que tinha uma carta passa a ser cego. Muitas vezes eu vou ter que perder a visão pessoal dos meus conceitos, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo. O Senhor te faz cego para abrir a sua visão segundo o propósito dele, não segundo seus planos. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, que fez os céus e a terra, e você foi feito pelas mãos dele. Talvez você se veja sendo gerado no ventre de uma mãe e nascendo. Não, eu me vejo lá no Éden. O Senhor tem um plano, um propósito, segundo aquilo que está escrito no Salmo 139, porque você não é alguém que apareceu porque Deus não tinha o que fazer. Ele tinha um propósito. Ele olha, fala assim: gente, vou gerar uma pessoa assim, toda estabanada, e foi falando um monte de coisa. Falou: vou fazer a Síria. E me fez. Eu não sou um fruto do acaso. Você não é um fruto do acaso. Se sua mãe foi estuprada e você nasceu, se Deus não te quisesse, Ele não tinha te deixado entrar ali. E não, você não estaria aqui. Então não interessa o processo, interessa o final. Interessa o fim da história, porque o processo é necessário. Não tem como ir diante de Deus e não passar por um processo de transformação. Quem era eu, quem sou eu e quem serei eu? Quem era você, quem é você e quem você será? Existe um plano escrito ao meu respeito e a seu respeito. O problema é que nós estamos diante da face de muitos, menos dele. Nós temos medo do encontro, porque o encontro transforma. Eu quero o resultado, mas eu não quero o processo. Eu quero ser Israel, mas eu não quero sentir a dor da coxa. Eu quero ser Paulo e fazer diferença, escrever quase todo o Novo Testamento, passar por tudo que passou, mas eu não quero ficar cego e ter que depender de alguém que vai me levar, me colocar no lugar e dizer: espera aí. E eu tenho que esperar cego 3 dias. Mas talvez você esteja na estrada de Damasco. Talvez você não queira sentir a dor. Talvez você não queira ser cega. Mas talvez tenha um outro lugar que Ele foi lá para te encontrar. Um dia, Jesus estava caminhando com seus discípulos e disse assim: vai lá comprar comida para nós. Aí existia um poço. E ele foi para esse poço e sentou lá. Aí lá vem uma mulher.
Cara, o sol estava tão quente. Ela veio sozinha, ninguém quis vir com ela, porque ninguém queria andar com aquela mulher. Ela não era uma pessoa bem-vinda, uma pessoa bem-quista. Ela não era uma pessoa de boa reputação. Ela era uma pessoa que era questionada por causa das ações dela. Ela era uma prostituta. Mas Deus não gosta e não vem só para aqueles que são bons. Se fosse assim, hein? A gente estava enrolado, né? Aí ela chega com um cântaro para pegar água. Quando ela começa a pegar água, quem que puxa a conversa? Você já se colocou no lugar daquela mulher? Ela era samaritana, não conversava com judeu, quanto mais mulher, um homem falando com ela. Tem um cara sentado no poço, qual que seria a sua reação? Você não é uma pessoa bem-vinda. Você está num poço que não tem ninguém, tem um cara sentado no poço. A gente não pensa, né? O que você pensaria daquele cara que está sentado no poço, no lugar que você vai buscar água? O único lugar. O que esse cara está fazendo aí? Esse cara ainda chega perto e fala assim: oh, me dá aí, me dá de beber. Você, judeu, homem, falando comigo, mulher samaritana? Como assim? Ele começou a conversa, porque ele sempre faz isso. Você acha que no dia que Jesus te encontrou, o que você se deixou encontrar por ele, foi naquele dia que começou a história? Ou ele estava te vigiando, tinha tempo? Ele deixou os discípulos para ir te encontrar no poço. Você chega lá, um lugar onde ninguém te quer, ninguém queria andar com você, ninguém queria ouvir você. Você era uma pessoa totalmente mal-vinda. Aí ele chega e conversa com você. E ela, resistente, como assim? O que você quer? Eu acho que no coração dela veio justamente esse questionamento, porque ninguém falava com ela. Aí ele disse para ela assim, ó: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela diz: mas você não tem balde, como é que você vai pegar água no poço? Ele disse assim: qualquer que beber dessa água aí vai ter sede. A água que eu der, você não vai mais ter sede. Ele queria tanto. E ele diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água em que salte para a vida eterna. Disse, aí ela se dobrou e ela disse: Senhor, dá-me dessa água. Aí vem um confronto. Tá bom, vai lá, busca seu marido. Ele nunca vai fazer nada com você sem confrontar aquilo onde só ele pode confrontar. O confronto dos homens, a negação dos homens em relação a ela nunca fizeram diferença, porque eles não a amavam, mas ele a amou de tal maneira que deixou tudo, deixou a sua glória, sentou no poço e disse: dá-me de beber. Aí ele confronta ela e ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Dissestes bem, esse cara que está com você não é seu marido e nem todos aqueles outros que você teve. E aí ela entendeu: vejo que és profeta. E você sabe o que aconteceu com aquela prostituta? Se transformou numa missionária instantaneamente. Quando ela teve um confronto, um encontro face a face com ele, a única coisa que ela queria era dizer para todo mundo: eu encontrei alguém, eu estive face a face com alguém que falou verdade sobre mim, eu preciso falar isso para todo mundo. E ela saiu correndo, e ela vai num lugar onde judeu não entraria, onde ele não era bem-vindo, traz todo mundo, ele entra no lugar que ele não poderia por causa de uma mulher que era prostituta para os homens, mas para ele, na história que ele escreveu para ela era uma missionária, alguém que seria usada para transformar aquele lugar.
Mas ela teve que passar pelo confronto. Ela teve que passar pela humilhação de dizer: Senhor, eu não tenho marido. Antes, ela discutia, nesse momento ela entendeu quem ele era. Quando nós entendemos quem ele é, nós abrimos mão das nossas armas, tiramos todas as nossas defesas, dizemos: Pai, socorro, me tira desse lugar. Tem lugar, queridas, que só ele vai poder tirar você. As suas forças não são capazes de te tirar. Então, o que você prefere? Você prefere ir num vale onde ele vai tocar sua coxa para se tornar princesa ao invés de enganadora? Você prefere talvez ir num lugar que você é totalmente contrária a tudo que o Senhor, tudo que se relaciona a Jesus? Ele vem, te segue e diz: vem, se humilha, espera, porque eu vou mandar alguém. E Saulo se transforma em Paulo. Ou você prefere que ele desnude você, que ele fale para você quem você verdadeiramente é, porque ele te conhece. Ele sabe os segredos mais obscuros que você esconde de todos, mas dele não. E nem por isso ele deixa de te amar. Nem por isso ele deixa de abrir mão de estar com os seus para estar com você. Ele parou tudo para estar com você. Essa é a história. Pode ser a minha história, pode ser a sua história, podem ser tantas histórias. Existem lugares onde eu e você podemos nos encontrar com Ele. A pergunta hoje é: você está disposta? Porque você veio para um evento que é lindo. É lindo ler face a face. É lindo ler: mostra-me o Pai. A pergunta que Ele faz para você é: você está disposta a passar pelo processo para ver o Pai? Porque se você ver, vai ter um processo aí. E o mais importante, não vai terminar em você, mas existe uma geração que precisa ser conduzido por alguém que passou pela face, para que possa conduzir outros à face. Como é que você vai conduzir alguém a um lugar que você nunca foi? Como você vai conduzir alguém a um lugar que você não conhece? Queridos, não tem lugar mais fácil para usar máscara do que dentro da igreja. Máscara de feliz, máscara de quem não tem problema, porque umas usam a máscara de que está tudo perfeito, a outra, a bendita da máscara do sofrimento e de ai de mim, ai de mim, ai de mim, e haja congresso. Aí vem nesse congresso e chora, e vai, e ministra, e não sei o que, sai, cebalaias. Aí no próximo ano, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Que dia que você vai sair desse lugar? Daqui a pouco o marido fala: não, você não vai mais não, porque você vai, não muda. Parece disco, ó, o vinil furado de hoje. E não sai. Nem uma máscara, nem outra. Faz assim para mim, no seu rosto. Agora tira a máscara e deixa Ele tratar com você. Nós não estamos num congresso face a face. Ele está aqui. E aí? Você vai fugir ou você vai passar pelo vale? É necessário vivermos o processo de regeneração dos nossos sentidos. Audição, olhos, nariz, olfato, paladar e tato. Está tudo contaminado. Quer ver? Deixa eu fazer um teste. Não responde não. Quantos pares de sapatos você tem no seu guarda-roupa? Pensa aí. Pensou? Pensou? Sim ou não?
Quantos pés você tem? Por que tantos sapatos? Ah, mas saiu. Eu preciso daquele escarpão. Eu preciso daquela bota? Como assim? Eu preciso. Você já perguntou para Deus se Ele quer que você compre? Eu preciso do último celular? Eu preciso do último carro? Eu preciso da última roupa? Eu preciso. Você sabe o que aconteceu? O Espírito que habitava aqui foi. Agora eu entrei. Eu sou o que determino tudo. E Deus está te chamando para ir estar diante dele face a face hoje. Porque ele precisa voltar para o lugar que é dele. Ele pagou um preço por esse lugar. Sai daí! Sai! Para de determinar as suas vontades. A vontade dele, Romanos 12, diz que é boa, é agradável e é perfeita. Muitas vezes nós dizemos boa, perfeita e agradável. Não é isso que está escrito na Bíblia. E está errado. Boa é átrio. No átrio, eu faço o sacrifício. Eu lavo as minhas mãos. Eu faço. Na agradável, eu mantenho as lâmpadas acesas. Eu troco os pães uma vez por semana. Eu mantenho o incenso. Mas quando eu vou para a vontade perfeita, que é dentro do Santo dos Santos, não tem nada que você pode fazer. É só lá que ele faz. É lá que uma semente vem do céu e vira comida para alimentar uma multidão. É lá que um pedaço de pau seco gera flores para determinar alguém. É lá que existe uma pedra escrita pelo dedo de Deus. Então eu preciso passar desse lugar onde eu sou o centro, para que ele volte a ser o centro. E nesse lugar você vai ver a sua vida ser transformada. Eu preciso passar por um processo para que eu não ouça mais a voz que vem de fora, mas eu preciso voltar a ouvir a voz que vem de dentro. E ele sabia disso. Por isso que ele chegou neles e falou assim: não saiam daí, até que eu mande alguém, o Consolador que vem. E aquele Consolador que estava gerando todas as coisas no início do mundo, de tudo que foi gerado, vem novamente assoprado e volta a habitar. E ele transforma aquele covarde que negou o Senhor 3 vezes num homem que pregou e 3.000 homens se converteram. Essa é a diferença entre estar diante dele todos os dias e estar fora da presença. É a presença, é a manifestação da presença que me transforma. É a manifestação da presença que faz com que eu seja quem ele sonhou comigo desde a fundação do mundo. Então eu amo saber que ele olhou para mim e me soprou. Eu prefiro nascer nele do que nascer simplesmente aqui. Eu nasci no dia 5 de fevereiro de 1966, mas em Deus eu nasci antes da fundação do mundo. Ele tem planos a meu respeito antes da fundação do mundo. Será que eu e você entendemos que lugar é esse que ele tem para nós? E a gente está trocando isso por coisas efêmeras e que passam e que não trazem nenhum valor. Nós fugimos da face. É só pecar. E não existe lugar pior. Não existe lugar pior do que um esconderijo, como se eu pudesse me esconder dele. É um lugar onde a voz dele traz medo. É um lugar de temor. Não é um lugar de um amor de alguém que me amou de tal maneira. Então eu diria para mim e para você que hoje é o dia do basta. Hoje nós tiramos as máscaras. Hoje nós deixamos de ser aquela que é tudo perfeito. Hoje nós deixamos de ser aquela que ai de mim. Hoje nós deixamos de ser aquela que esconde seus pecados. Hoje nós nos tornamos aquela que diz assim: Senhor, sou eu, a Cida. A Cida que precisa do Senhor de tal maneira. Eu preciso desse amor que o Senhor manifestou
de tal maneira, a ponto de dar o seu filho para morrer no meu lugar. Eu preciso estar nesse lugar. E o Senhor quer revelar a face dele para nós hoje. Mas eu preciso entender uma coisa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia numa declaração de amor final do Senhor. João 17. Ele nos amou até o fim. João 17 para mim é como o Salmo 139. É uma poesia que ele escreveu para nós. Deixou registrada para nós. Que momento é esse de João 17? Jesus está ali reunido com os seus. Aí ele deixa os seus e vai diante da face do Pai. E ele começa assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Olha para mim, eu vou continuar lendo. Olha para mim. Você vai perceber Jesus diante de uma face que ele estava todos os dias. Porque inúmeras vezes nós vemos na Bíblia registrado, ele estava no monte, ele estava orando, ele estava sempre diante da face do Pai. É diante da face do Pai que eu tomo todas as decisões. Foi diante da face do Pai que ele decidiu quem eram os seus discípulos. Foi diante da face do Pai que ele decidiu todas as coisas. E a última coisa que ele fez, em um momento que ele está reunido com eles, ele os deixa, mesmo estando presente, vai diante do Senhor e diz: Pai. E ele começa a mostrar uma relação perfeita, onde o Pai ofereceu as coisas, ele cuidou dessas coisas e nesse momento ele está devolvendo. E ele diz assim: eu cuidei de todos eles que o Senhor me deu. Agora eu estou voltando. João 17, que eu te aconselho: chega na sua casa, entra, fecha a sua porta e deixa Deus falar com você. Eu não vou ler para você. Mas nesse momento, o dia que eu li esse versículo aqui, versículo 20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está orando por você. Ele está orando por mim. Não somente por esses, mas por aqueles. 2023, elas vão estar dentro de uma igreja em Brasília. Pai, eu estou orando por elas. Por elas que estarão lá, que vão me conhecer através da tua palavra. Ele intercedeu por mim e por você. Ele esteve diante da face do Pai todo o tempo, por amor a mim e a você. E quando ele voltou para casa, hoje ele está diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Mas por que Deus faz isso? Aqui ele mostra a relação perfeita de um pai com um filho, de um filho em relação ao seu pai. Nós estamos falando de face a face. Quando Deus vem, outro momento nós estamos falando quando eu vou. Então nós estamos falando de um encontro. Todo encontro com Deus transforma. Você está preparada? Talvez ele toque na sua coxa hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus faz não vai parar nem em mim, nem em você. Há poucos dias eu fui ministrar em São Paulo. E o tema do Congresso de Mulheres era Geradoras de Destino. Mulheres indesistíveis.
Será que eu posso dizer isso sobre você? Eu estava ali tentando entender o que o Senhor queria falar conosco hoje. E Ele me levou nesse lugar. E eu quero que você anote essa frase que o Senhor me deu. Quem é mãe aqui? Quem ainda não é e que deseja ser mãe? Tem alguém aqui que não deseja ser mãe? Tem alguém aqui que deseja ser mãe e não consegue engravidar? Você crê que Deus pode te dar um filho hoje? Eu creio. E nós vamos orar por isso. Amém? No final. Porque eu creio em ventres férteis, porque é o que a palavra diz. Talvez hoje seja o seu encontro no Val de Jaboque. Talvez o poço esteja diante de você. Só precisa deixar que Ele te dê uma água que jorra para a vida eterna. E a frase é: o avivamento dos filhos nasce no coração dos pais. Ela falou sobre geração hoje. Eu quero que você se lembre dos seus filhos agora. É muito egoísta eu ir ter um encontro com o Senhor para que a minha vida seja transformada. Você tem que perguntar por que Deus está te levando nesse lugar de transformação. Porque existe um propósito no coração de Deus para isso. O propósito do coração de Deus não morre, não acaba em você. Mas existe uma geração. E você é geradora de destinos. Será que você consegue entender que glória a Deus pela vida dos homens? Mas onde a geração é carregada é no seu ventre. Será que eu e você entendemos isso? Quem são os filhos que o Senhor nos deu? Eu não estou falando isso para você trazer todas as culpas, dizer, onde eu errei. Eu estou te dizendo para você determinar quem é o sem filho em Deus. Existe uma boca profética aqui, que pode ministrar bênção ou maldição sobre a sua geração. O que você tem feito? Quem você tem dito que os seus filhos são? E eu quero te dar um exemplo de alguém. Quem aqui conhece John Wesley? John Wesley foi um dos maiores avivalistas lá em meados de 1700. Agora, quem conhece Susanna Wesley? Você sabe quem é Susanna Wesley? São poucas que sabem. Susanna Wesley foi a mãe de John Wesley. Quem era essa mulher? Foi uma mulher que aos 8 anos de idade decidiu que a vida dela pertenceria ao Senhor. Essa mulher se casou com um homem terrível e ela teve 19 filhos. Você sabe o que é 19 filhos? E eu quero fazer uma pergunta, não me responde não. Os seus filhos são empecilho para você estar na casa do Senhor? Os seus filhos são empecilhos para fazer aquilo que Deus escreveu a seu respeito? Queridas, quantas mulheres... Eu não sei, talvez aqui seja diferente. Mas lá em Goiânia, às vezes eu tenho que chamar o povo que tem um filho que diz: pastor, eu não consigo mais ler a Bíblia. Eu não consigo arrumar casa. Eu não consigo fazer nada. Esse menino não me deixa fazer nada. Um filho. Susanna Wesley teve 19. Teve 19 filhos. E ela decidiu, ao ver o seu pai orando, e sendo homem de Deus, ela decidiu que ela serviria ao Senhor. Ela se casou e ela teve 19 filhos. E ela criou esses filhos de uma forma tremenda. E ela tinha um sinal com os filhos. Me dá um pano aí. Pequeno, esse aqui é melhor. Você ora? Você ora? Você tem o costume de orar? Como é que você ora? Eu tenho 4 filhos, 6 netos. Como é que você ora? Ai, pastora, peraí. Hoje eu arrumo casa, eu trabalho fora, eu tenho que dar assistência para o marido, eu tenho 2 filhos, e tantas coisas. Nós temos excelentes desculpas.
Meu marido me diz assim: quem tem uma boa desculpa não use, porque nós temos desculpa para tudo. E justificável. Mas essa mulher tinha 19 filhos e ela orava 3 horas por dia. E ela tinha um combinado com os filhos dela, é o seguinte: quando ela estivesse com um avental na cabeça, não chega não, porque ela estava orando. Ninguém podia falar com ela. Pensa, os meninos tá brigando lá, vem correndo, aí a mãe saía tudo. Ninguém se atrevia a falar quando ela tivesse com um avental na cabeça. Por quê? Porque existia um código entre os filhos e o Senhor. Ela escolheu o Senhor. Sabe quem aprendeu com ela? O John Wesley. O John Wesley, quando a rainha da Inglaterra chegava na casa dele, ele dizia: fala para ela esperar, porque eu estou falando com o rei. E a rainha ficava na sala esperando ele falar com o rei. Mas se nós estivéssemos falando com o rei e o celular tocar, fala: peraí, Deus, que eu tenho um negócio aqui, né? Susana Wesley orava 19 horas, 3 horas por dia. E quem ora 3 horas por dia não pode ter problema. A vida dela era perfeita, porque afinal de contas ela orava 3 horas por dia. Deus tinha que fazer algo maravilhoso. Querido, ela orava 3 horas por dia, 19 filhos, 10 morreram. Em 4 anos ela perdeu 10 filhos. O marido era um bêbado. Era da igreja, mas era um bêbado. Ela passou dificuldades, ela passou coisas terríveis. E não era só oração 3 horas por dia. 1 hora por semana ela pegava um dos filhos. Então cada dia era um. Hoje é o John, hoje era o outro, hoje era o outro. 1 hora ministrando ao coração dos seus filhos, ensinando os seus filhos a serem homens e mulheres de Deus, investindo onde valia investir. E Susana, eu quero ler algo para vocês assim que, meu Deus do céu. Esses hinos que a gente canta, que hoje em dia a gente quase não canta, né? Mas do cantor cristão, vários deles foram feitos por Charles Wesley, o filho dela. Ainda tinha isso, né? Ainda ensinava essas coisas todas. E era tremendo as coisas que ela fazia. E as coisas que ela ensinou para os seus filhos. E o John Wesley dizia: eu tenho mais medo da oração da minha mãe. E eu aprendi mais com a minha mãe do que com qualquer teólogo da Inglaterra. Sabe por quê, irmãs? Porque ela estava diante da face todo o tempo. Quem de nós já não disse: nossa, mas Deus não está ouvindo. Deus não está ouvindo minhas orações, não está vendo o que eu estou passando. Se você orar, Deus é obrigado a fazer o que você quer? Quer dizer que Deus te deve? Não, eu oro, Senhor, o Senhor tem que fazer. Tem não. Não tem não. Hoje Deus nos chama a responsabilidade. Eu poderia dar uma palavra aqui, falar de coisas meigas e tranquilas. Oh, como é bom, eu sou adoradora, irmãs. Não tem nada para mim mais maravilhoso do que quando toca aquele negócio ali e Deus me leva para um lugar que ninguém me vê. Ninguém sabe onde eu estou quando eu estou dançando. Para mim é maravilhoso, eu estou diante da face. Mas eu também posso me esconder nesse lugar. Sabia? Como você pode. Sabe o que Deus está chamando? Nos chamando hoje para nos desnudarmos diante dEle. Para tirarmos as nossas máscaras, para que nós possamos vê-lo frente a frente e sermos transformadas. Porque Ele está dizendo para você: você tem uma geração, a face não acaba em você, mas existe uma geração que precisa orar para uma mulher que me conhece e que olha para ela e diz: eu quero ser assim. Os filhos daquela mulher não aprenderam de ouvir, mas de ver quem era uma mulher que verdadeiramente servia ao Senhor. A pergunta que o Senhor faz hoje é: onde você está? Você está no vale? Você está na estrada de Damasco? Talvez você está vendo escondida buscar uma água. Eu vou estar nesses 3 lugares te esperando. Eu vou lá para te encontrar. Mas eu posso fazer o que quiser. Você está disposta? Deus pode tocar onde quiser.
Ele está aqui. E Ele está te perguntando. Ele pode tirar o que quiser. Pode doer. O avivamento no coração dos filhos nasce no coração, eu vou usar a palavra, das mães. Queridas, eu tive o privilégio de chorar muito há 3 semanas atrás, quando o meu filho, que hoje também é professor de educação física como eu e o pai, disse: eu neguei por muito tempo a herança que eu tinha. O dia que eu me dobrei diante do Senhor, Ele transformou minha vida. E hoje eu sou o que sou por causa do meu pai. Você quer seu filho de volta? Eu quero. Sim, só eu que quero? Só face a face é possível. Hoje meu coração está tranquilo. Sabe onde meu filho caçula está? Lá naquele lugar que está inundado. Ele teve que sair correndo de casa, porque ele estuda lá. Mas ele não pertence a mim, ele pertence ao Senhor. Você pode fazer assim com as suas mãos? Você se lembra quando seus filhos eram bem pequeninos? Pega ele no colo aí. Você que ainda não tem, pegue seu filho que o Senhor vai te dar. Agora eu quero que você faça assim, ó. Levanta e entrega ao Senhor. Devolve. 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 Coloca ele, ao invés de você ir para a face, coloca o seu filho lá. Deixa ele viver coisas que talvez você ainda não viveu, mas que você está abrindo mão para que o seu filho possa viver. E ele possa naquele lugar dizer: eu tenho um pai e uma mãe para quem eu pude olhar. Entrega seu filho, entrega sua filha, entrega, não é seu. Devolve para quem te deu. Você ama seu filho? Ele ama muito mais. Desce suas mãos. Agora aqui nós temos filhos. Filhos que até talvez vejam seus pais face a face, mas que têm virado as costas para esse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando um pai está face a face, você pode até correr, mas Deus vai lá te pegar. Não adianta correr. Ele vai te pegar do mesmo jeito que Ele me pegou, do mesmo jeito que Ele pegou seus pais. Ele vai buscar você, porque Ele te ama de tal maneira. Agora eu espero que você volte rápido, ao invés de ir para o Val de Jaboque, que ele vai quebrar, vai ferir sua coxa. Então hoje, algumas coisas o Senhor está te pedindo. E eu queria que você fechasse seus olhos. Fecha. E deixa Deus falar com você.
posso viver sem não ter a tua presença. E no meu coração a ouvir a tua voz. Meu coração está ligado ao teu e já não vivo eu, Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu e já não vivo eu, Cristo vive em mim. E o meu coração está ligado ao teu e já não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A primeira coisa que o Senhor quer restaurar são seus 5 sentidos. Ele quer te levar de volta àquele lugar onde Ele te fez, onde você só ouvia a voz dEle, onde você via aquilo que Ele mostrava para você, onde você comia, tocava aquilo que Ele trazia para você. Então Ele está te chamando a um lugar onde Ele está. Sabe onde? Lá no jardim. Ele está lá. Então Ele está dizendo: filha, sai de trás da árvore. Deixa eu refazer você. Ele está perguntando onde você está. Não diga para Ele: eu tive medo e me escondi. Mas diga para Ele diferente. Diga para Ele: Pai, eu estou aqui. Refaz. Me refaz. Me refaz, Senhor. Eu não quero mais me esconder atrás da árvore, Senhor. Eu estou aqui. Me refaz, Pai. Tira a máscara.